Os homens que existiam eram solitários, e se alimentavam do que colhiam na natureza. Naquele tempo, a terra era de todos. Não conheciam o comércio, nem a vaidade. Encontravam-se apenas para a reprodução e depois se separavam. Os homens eram naturalmente iguais, a única diferença era a força física. Eram guiados pelo princípio da autoconservação. Se defendiam quando agredidos para evitar a morte, mas não se preocupavam em tomar vingança, pois não conheciam a justiça. A única coisa que o diferenciava dos outros animais era a razão, que permitia aprender novas habilidades. Assim, o homem conheceu a agricultura. E, com o domínio do fogo, a metalúrgica. Então, um homem teve a infeliz ideia de inventar a propriedade. Desta forma, alguns homens se corromperam, deixando o seu estado natural, e criaram a primeira desigualdade entre homens. Uns possuíam terra, outros não. Quando o homem, em seu estado natural, entrava na propriedade de um homem corrompido, este o advertia. Como o homem natural não era violento, muito menos vingativo, ele sempre saía da terra e ia procurar outros lugares para coletar frutos ou caçar animais. Rapidamente, outros homens se corromperam e, seguindo o exemplo do primeiro, cercaram pedaços de terra e se tornaram proprietários. Em pouco tempo, todas as terras férteis estavam ocupadas e muitos animais presos nas propriedades. Apenas uma minoria havia se transformado em proprietário. A maioria ainda se encontrava em seu estado natural. Como os mantimentos estavam na mão de poucos, houve fome. O homem natural tinha duas opções. Ou aceitava a desigualdade e trabalhava como empregado em troca de comida, a escolha da maioria, ou desrespeitava o proprietário ignorando e roubando seus alimentos, chegando até a matar o proprietário. Temendo por suas vidas, os proprietários se reuniram para buscar uma solução para o problema. Eles resolveram criar a magistratura. Juízes foram eleitos para julgar os que desrespeitassem o direito à propriedade. Como os empregados e os proprietários eram a maioria, a autoridade das leis dos juízes foi aceita, acabando com a existência do homem natural. E assim foi criada a segunda desigualdade entre os homens, a desigualdade jurídica. As leis serviam somente aos proprietários. As formas de governo surgiram das diferenças mais ou menos profundas entre os proprietários. Se um homem se tornava o principal, sendo somente ele eleito o magistrado, o Estado tornava-se monárquico. Se inúmeros eram os principais eleitos magistrados, o Estado se tornava aristocrático. Com a servidão do povo, os principais acostumaram-se a considerar a magistratura como bem de família, e o Estado como sua propriedade, e assim transferiram arbitrariamente o poder aos seus filhos. Três grandes revoluções geraram a desigualdade entre os homens. Na primeira, foi criado o direito de propriedade, criando consequentemente o rico e o pobre. A segunda criou a magistratura, consequentemente criando poderosos e fracos. A terceira foi a transformação do poder legítimo em arbitrário, criando o senhor e o servo.